a resposta para as suas dúvidas. Boker Tov, Shalom Adonai, meu amado irmão e amigo Saulo. Saulo é um grande amigo, Saulo é um grande homem, alguém que amo muito, que está no meu coração. Saulo, para falar a respeito de Jesus Cristo com relação aos deuses pagãos, deuses criados pelos homens, e algumas coincidências ou semelhanças, entre aspas, que não existem coincidências. Pode haver semelhanças, mas coincidências não. Há, sim, uma razão para que haja alguma semelhança entre as histórias. Mas para falar sobre Jesus Cristo, e no seu comparativo com os deuses pagãos criados pelos homens, precisamos primeiro delinear o contexto da nossa história a partir do panteão grego, do panteão nórdico, do panteão egípcio, né? Teríamos que falar sobre os deuses egípcios, gregos e os deuses nórdicos. Mas vamos em frente, vamos nesse conteúdo que é onde a gente vai se aprofundar e buscar um entendimento a respeito de tudo isso. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de todas as notificações, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos, faça parte desse grande projeto, que é o projeto da Seves, para que o nosso canal seja um canal de bênção na vida de muitas outras pessoas. Deus te abençoe, vamos juntos até o final desse conteúdo, porque é muito interessante, tem muita coisa boa por aí. Vamos juntos! Boa noite, pergunta para o senhor, pastor Roberto, por que a relação de Jesus com os outros deuses solares, aonde os outros deuses solares no Egito, na Grécia, na Índia tiveram 12 discípulos, morreram, ressuscitaram ao terceiro dia, andaram sobre as águas, transformaram a água em vinho. Por que essa relação entre esses deuses com Jesus? Graça e paz, amados irmãos, que as bênçãos do Senhor alcancem sua vida, sua casa e sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Roberto e falo do canal da Seves, A Caminho do Céu, e hoje quero dividir com você a alegria de poder meditar em um contexto em que teremos um conteúdo voltado para responder aquilo que foi nos passado pelo nosso irmão Saulo, da cidade de Guarapari, no estado do Espírito Santo. Bem, segundo Saulo, há uma relação entre Jesus Cristo e os deuses solares que eram adorados no período anterior ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Qual a relação que há entre Jesus e esses deuses solares? Pelo entendimento da pergunta que me fez o Saulo, eu poderia interpretar que ele está sugerindo, como um adepto ao judaísmo, que Jesus Cristo seria, a história do Senhor Jesus seria um plágio à história dos deuses criados anteriormente. Porém, trazendo ao entendimento do que foi nos passado pelo Saulo, eu poderia dizer, por exemplo, eu trouxe algumas anotações aqui para me ajudar no contexto de hoje. Os deuses solares adorados pelos gregos são Hélio e Apolo. Inclusive, a adoração aos deuses gregos, ele recebe o nome de heliolatria, que vem do deus Hélio, né, um deus com D minúsculo, e Apolo, que é um deus adorado pelos gregos. Eles recebem um nome equivalente na fé hindu, que seria Surya e Savitar, né? Seriam correspondentes ao deus Hélio e ao deus Apolo na crença hindu.
Na antiga Pérsia, como também em Roma, adorava-se o deus Mitra, que são deuses solares, como foi nos colocado o nosso irmão Saulo. No Antigo Egito, os deuses mais importantes eram Amon, Horus, Ra, Atom, por serem associados à pessoa do faraó. Esses eram deuses, os deuses mais reverenciados no Antigo Egito. Agora vamos partir para a mitologia nórdica, né? Na mitologia nórdica, o panteão os mitos formados pelos deuses eram Odin, como o maior de todos os deuses, que era chamado de o pai de todos, né? Freyr, Frigga, que era deusa e a esposa de Odin, Tyr, Vidar, Thor, por exemplo, eram deuses que eram adorados na mitologia nórdica. Na antiga Grécia, o pai de todos os deuses era chamado de Zeus. E tinha mais alguns deuses, os mais importantes eram Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Artemis, Afrodite, Hermes e Dionísio. Eram deuses que receberam também outros nomes, dependendo da localidade em que eram cultuados. E também haviam os semideuses. É aí que nós entramos em algo que possa trazer certa semelhança com a história de Jesus. Agora, o que é importante a gente citar antes de abordarmos o termo semideuses? Porque precisamos entender que a Bíblia nos diz que o entendimento da palavra de Deus ele seria para aqueles que fossem simples e humildes de coração, não para aqueles que são confiados no seu próprio entendimento. A origem dos deuses se deu devido à necessidade ou à curiosidade dos homens de tentarem explicar qual foi a origem de todas as coisas. E assim inventaram deuses imortais, semelhantes à imagem de homens. E assim se seguiu buscando religiosidades em cima dessas divindades criadas por pessoas. Na verdade, esses deuses eram deuses criados pela imaginação do homem, não eram deuses verdadeiros. Não existiam de fato. Com relação aos semideuses, os semideuses, segundo a história, seriam homens e mulheres que teriam a sua origem através do relacionamento de um deus, de um desses deuses, que era do Olimpo, no caso, com mulheres mortais. Normalmente sempre deuses com mulheres mortais. Então o que acontece? Nós temos um exemplo muito, os mais conhecidos, como Perseu, que matou a Medusa, né? E ele era filho de Zeus, e também de Hércules, que também era chamado de semideus, que havia também outros semideuses. Hércules, por exemplo, tem alguma história que traz algo no sentido de que ele recebeu 7 tarefas para cumprir em função com a função de cumprir essas tarefas para que pudesse salvar a humanidade. Então isso traz com que alguns historiadores, alguns pensadores, alguns críticos tentem colocar isso como um paradigma no sentido de colocar a história de Jesus Cristo como um plágio. Na verdade, o que nós precisamos entender é que esses deuses foram criados. Eles tiveram uma grande ênfase a partir das histórias
dos poemas criados por Homero, que era um poeta grego que teve uma grande repercussão no seu trabalho em toda aquela região, e teve entre os seus mais importantes trabalhos, os mais conhecidos, a Ilíada e a Odisseia, por exemplo. Ali é retratado vários deuses, né? Ali é retratado várias situações envolvendo deuses, e traz então essa ênfase a respeito dos deuses nesse sentido. A relação de Jesus com esses deuses é que, tendo Jesus nascido muito depois dessas histórias terem sido criadas, alguns historiadores então consideram que a história de Jesus seria um plágio. Entretanto, o que nós precisamos entender é que Jesus foi verdadeiro. Ele nasceu de fato nesta terra, ele cresceu, ele foi crucificado, e há testemunha disso, há muitas testemunhas disso, tanto que dentro do contexto bíblico, a Bíblia, que são 66 livros contados, que tem uma compilação de relatos de pessoas diferentes, em situações diferentes, em tempos diferentes, e que entram em concordância esses fatos na narrativa de cada uma dessas pessoas. Então a Bíblia ela foi escrita ao longo de mais de 1500 anos por diferentes pessoas em tempos diferentes. Então, se não fosse verdadeira a história de Jesus Cristo, teria que haver uma contradição, teria que haver uma história não batendo com a outra, não concordando com a outra, do relato de muitas pessoas que estão registrados dentro do contexto da Bíblia. Lucas, Paulo, o próprio Pedro, todos ali. Lucas era médico, um homem da medicina, ele comprovou através de testemunho a veracidade do que passou Jesus Cristo. Paulo era um homem que era contrário à crença que Jesus Cristo era o Filho de Deus vivo. Muitos ali tiveram que se render aos pés do Senhor. Até mesmo Nicodemos, que era um dos principais dos sacerdotes, José de Arimateia, porque receberam, entenderam a grandiosidade de Jesus Cristo, porque ele era real. E o que é interessante é que não há nenhum outro relato na história de alguém que possa ter, pelo menos particularmente não conheço, de alguém que possa ter, mesmo dentro desses panteões que foram citados, esses deuses que foram citados, não conheço nenhum relato entre eles que possam ter transformado a água em vinho, que possam ter morrido e ressuscitado ao terceiro dia, e que poderiam estar vivos até os dias de hoje. Mesmo porque são mitos, né? São lendas, na verdade. São deuses adorados por pessoas que foram levados pela tradição daqueles mais velhos que foram transmitindo essa tradição para os mais jovens. Então continuam crendo nesses deuses. Assim como há muitas pessoas que creem em almas de pessoas que faleceram e que, na verdade, pelo menos dentro do contexto espiritual, isso não há cabimento, não tem lógica, não tem condição de ser. Então, assim, o que nós entendemos, Jesus foi o único que nasceu nessa terra, sendo ele o Filho do Deus vivo, porque Jesus, como homem, ele não teve um pai na terra, mas como Filho de Deus, ele não tem uma mãe no céu. Então nós precisamos definir isso, entender isso. Jesus, ele era conhecido como Filho, e quando ele chega na terra, ele passa a ser chamado de Jesus Cristo. Na verdade, o seu nome é Emanuel, mas ele recebe o nome de Jesus Cristo, que quer dizer Salvador ungido. Eu particularmente considero essa nomenclatura Jesus Cristo como um título único que só poderia ter sido recebido nos céus. Jesus quer dizer Salvador, Cristo quer dizer ungido. O nome dele terreno era Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, espero que
possa ter esclarecido um pouco a respeito da relação entre Jesus Cristo e os deuses solares e os deuses criados pelas mãos dos homens. Acontece que Satanás, sendo conhecedor de toda a palavra e ele entendendo o projeto de Deus, logicamente ele se antecipou para criar dentro do contexto humano, dentro do entendimento humano, dentro do contexto do entendimento humano, histórias que pudessem nos colocar dúvidas com relação a Jesus Cristo que viria tempo depois. 700 anos, por volta de 700 anos, 650, 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, viveu esse poeta grego chamado Homero, autor de vários poemas, inclusive enfatizando a respeito da existência de deuses criados, né, pela inteligência humana, pela cabeça humana, pela imaginação humana, mas que não, na verdade não são deuses e que não existem. O Sol, ele não é um Deus. O Sol, ele é uma criação do Deus Todo-Poderoso, do Deus verdadeiro, o qual é Pai de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amigo Paulo, amigo Saulo, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a você que ficou conosco até aqui, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.